12 de junho, Café com Deus Pai. Forjados nas batalhas. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis capítulo 32, versículos 25 e 26. Antes de fazermos a leitura, esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho em que Jacó estava indo para um caminho e pela noite, pela madrugada, apareceu um anjo. E esse anjo foi agarrado por Jacó. E Jacó disse que não o soltaria se ele não o abençoasse. E como Jacó ficou lutando com aquele anjo a noite toda, quando estava amanhecendo, aquele anjo tomou de uma espada, tocou na coxa de Jacó. Jacó ficou manco, mas o anjo disse para Jacó que naquele momento o nome dele não seria mais Jacó, mas seria Israel. Israel, no hebraico, significa aquele que luta, porque em hebraico a palavra homem é ish, Ra é luta e El é Deus. Então Israel é o homem que lutou com Deus e conseguiu vencer e conseguiu receber a sua vitória. Então, feita essa apresentação, o título de hoje é Forjados nas Batalhas. Fala sobre Jacó, que lutou e conseguiu mudar a situação dele. Ele saiu ferido daquela batalha, porque depois dessa luta, ele ficou manco, ele ficou coxo, até o final da vida. Mas ele recebeu a vitória porque Deus mudou a trajetória de Jacó e o nome dele passou a ser Israel, aquele que luta e vence, aquele que lutou com Deus, aquele que perseverou e insistiu. E qual a diferença de Jacó e de Israel? É que depois que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, ele se tornou o pai de uma nação, de onde mais tarde viria o rei Davi e de onde mais tarde veio Jesus para trazer a salvação para toda a humanidade. Então, vamos agora na leitura do texto. Após a intensa luta com o anjo do Senhor, Jacó experimentou uma transformação profunda. As marcas dessa batalha tornaram-se parte indissociável de sua vida, alterando sua história e identidade de maneira irrevogável. Essa mudança não apenas o impactou, mas ecoou em sua descendência. Da mesma forma, em nossa jornada, enfrentaremos desafios que testarão nossos limites ao extremo. Ao sair dessas batalhas, estaremos mais fortes, forjados e preparados pelo processo. Porque até mesmo o sofrimento pode nos ensinar profundas lições. Diante das adversidades, independentemente de quão intimidadoras possam parecer, não podemos permitir que o medo nos paralise. É necessário enfrentá-las com determinação, pois Deus nunca nos impõe um fardo maior do que possamos suportar. Ele está ao nosso lado em cada batalha, guiando-nos para que, ao final, após superarmos cada desafio, possamos ser profundamente transformados. Em minha própria jornada,
narrada no livro Encontrei um Pai, questionei o propósito de nascer em uma família tão desestruturada. Contudo, hoje reconheço a importância dos processos enfrentados, pois me forjaram profundamente e me permitiram hoje ser um instrumento para levar a cura que encontrei em Jesus a tantos outros. Embora o sofrimento não fosse o plano de Deus, o Pai permaneceu ao meu lado, fortalecendo-me no enfrentamento das adversidades. Por isso, saiba que os processos que você enfrenta estão fortalecendo-o e gerando em você força e resiliência que o levarão a voos ainda mais altos. Nesse último parágrafo, quando o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, fala que na jornada dele, ele conta no livro Encontrei um Pai, por que ele nasceu numa família desestruturada. Ele conta lá que ele nasceu em uma família em que o pai era alcoólatra. Então, muitas vezes ele chegava em casa e trazia situações ruins para dentro do lar. Quem está acompanhando aqui a leitura diária sabe que ontem nós lemos sobre a questão do perdão, que nós devemos julgar menos e amar mais. Que ele conta que quando o pai dele chegava em casa e ele era adolescente, a mãe dele sempre dizia para ele que tivesse paciência e compaixão com o pai. Então ele passou por sofrimentos, ele se sentiu muitas vezes abandonado, porque muitas vezes ele precisava conversar com o pai biológico, terreno, mas ele não estava presente ali, e foi desse tempo que ele começou a escrever cartas no quarto dele para Deus Pai. E foi a reunião dessas cartas que ele escreveu que formaram o primeiro livro, Café com Deus Pai, em 2023, que vendeu 5 milhões de cópias, alcançando muitas pessoas com essas mensagens. Então ele conta aqui que a situação era das piores, mas no enfrentamento diário, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a resiliência de conversar com Deus e dizer o que acontecia a cada dia, ele foi desenvolvendo paciência e preparo para hoje poder atender a muitas outras pessoas que passam por situações assim, sendo um pastor. Então, muitas vezes acontecem desafios, mas esses desafios servem para nos forjar para outras batalhas, para outros processos, para outros propósitos, para outras situações em que Deus quer usar a sua vida. A frase de hoje é: os problemas são trampolins para nos lançar a grandes conquistas. Lendo mais uma vez, os problemas são trampolins para nos lançar a grandes conquistas. Não se abata, não desanime, não baixe a guarda a ponto de dizer: não estou mais suportando, não estou aguentando mais. Lembre-se que Deus está ao seu lado e está vendo essa situação e tem propósito no meio disso. A leitura bíblica de hoje é Esdras, capítulo 1, e a palavra-chave de hoje é perseverar. Tenha perseverança. Para uma meditação, dada essa mensagem que fala de batalhas, vamos meditar aqui no Salmo 46. Veja o que o Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio. Se você está passando por um tempo de angústia, por um tempo em que parece que a luta está muito grande, Deus é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio. E Ele também é fortaleza. Ele é aquele que está dando força para você hoje. Receba a força de Deus
sobre a sua vida nesse momento. Ele também é socorro. E não é qualquer socorro. Ele é um socorro bem presente na angústia. Como nós lemos na mensagem, Deus está aí, do seu lado, e Ele está vendo o que você tem passado. Portanto, recobre o seu ânimo, recobre o seu sorriso, tenha força, Deus está com você. Veja o que diz o versículo 2. Pelo que não temeremos, ou seja, temos tanta confiança que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, que está bem presente, ou seja, está bem do nosso lado, que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, imagine se a terra mudasse de lugar. Ainda assim, se você tem Deus, você pode ter a confiança nele. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Veja o 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Quando você abre um salmo e você lê o salmo e tem esse selá, significa que eles, quando cantavam esse salmo, ou quando eles citavam nos cultos, nas reuniões públicas, eles liam os versículos 1, 2 e 3, e aqui eles davam uma pausa. Para que é essa pausa? Para que as pessoas refletissem no que tinham acabado de dizer, ou no que tinham acabado de cantar, porque alguns salmos eram citados e outros eram cantados. Então, tinha uma pausa aqui. E essa pausa aqui nos faz pensar: se Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro que está bem presente, nós não temos por que ter medo, mesmo que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares, que as águas rujam e se perturbem, e que os montes se abalem pela sua braveza. Essa pausa serve para dizer para nós: respire. Deus está no controle e Ele está com você. Agora vem o versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa segunda parte aí tem um selá de volta. Então essa segunda parte do Salmo 46 fala: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é a cidade de Deus? A cidade de Deus sou eu, é você. Nós que temos o Espírito Santo em nós, nós somos a morada de Deus. Todas as pessoas que receberam Jesus são morada de Deus. E Deus está dizendo aqui no versículo 4 que quando nós somos morada dele, existe um rio que tem correntes. Correntes fala de vida. Um rio, quando ele tem as suas águas correntes, ele está gerando vida. Quando ele está com água parada, ele gera morte, doença. O que Deus está dizendo é: dentro de mim, dentro de você, Deus é o nosso refúgio. Ele nos deu o Espírito Santo. Deus está dizendo: ei, não fique triste, não fique desanimado, desanimada com o que está passando. Tenha perseverança, porque eu tenho um rio com correntes que trazem alegria para a sua vida hoje. Há um rio cujas correntes, cujo movimento, que é o movimento do Espírito Santo em nós, que alegram a cidade de Deus, que alegram a nossa vida. O santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos o santuário onde Deus mora. Deus está no meio dela. Não será abalada.
Deus está no nosso meio, Ele está conosco. Você não será abalado, você não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Em outras palavras, Deus ajudará você em breve. Assim como Jacó ficou lutando aquela noite inteira com aquele anjo. Mas quando rompeu a manhã, o anjo lhe tocou e disse: recebe a tua bênção. Agora você vai ter o seu nome mudado, o seu destino mudado. Então Deus em breve a ajudará ao romper da manhã. Fala de Deus vai ajudar você a passar e a vencer essa situação. O versículo 6 fala assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Está dizendo que, se você estiver como a nação de Israel, cercado por várias nações que são inimigas, que vivem o tempo todo tentando te derrubar, por mais que as nações embraveçam, por mais que fiquem irritados com você, ainda que os reinos se movam, ainda que queiram lhe atacar, difamando, caluniando, mentindo, lançando pedras, palavras ruins e amargas sobre você, tentando impedir você de alcançar o que você está buscando, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor está dizendo que ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Não importa quem são os seus opositores. Versículo 7. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Eles podem estar reunidos em grupos, em bandos, em várias pessoas, mas você tem o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, aquele Deus que mudou o destino de Jacó, transformou ele em Israel, de onde veio uma numerosa descendência, de onde nasceu Jesus para trazer a salvação a todos. Ele é o nosso refúgio. Então aqui tem uma segunda pausa, Selá, pense nisso. Por último, o texto fala no versículo 8, vinde, ou seja, venham, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ou seja, vejam quantas coisas Deus já fez. Ele criou o céu, ele criou a terra. Lembre-se de quantas coisas ele tem poder para fazer. Versículo 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele quebra o arco. Se alguém armou um arco, colocou uma flecha, está posicionando essa flecha contra a sua vida, Deus é que quebra o arco e ele corta a lança. Se alguém resolveu levantar uma lança contra você, contra a sua vida, contra a sua família, ele corta a lança hoje. Ele queima os carros no fogo. Se levantarem um exército contra a sua vida, ele é aquele que derruba. Lá no Salmo 27, no versículo 4, nós lemos. Aqui no Salmo 27, na verdade, é no versículo 3. Nós lemos: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então veja, o Salmo 27, no versículo 3, fala a respeito dessa situação. Se você for cercado por um exército, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Retomando aqui o Salmo 46, nesse versículo 9, ele queima os carros no fogo. Então, ainda que um exército venha cheio de carros, confie no Senhor. Agora, veja o que diz o 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Em outras palavras, você verá a minha glória. No meio de toda essa batalha em que você está sendo forjado, se está difícil e você está pensando que está muito pesado, Deus dará a vitória e o nome dele será exaltado na sua vida.
Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie no Senhor. Termina o Salmo no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Então, esse Salmo 46, ele se divide em 3 partes. Na primeira parte do versículo 1 ao 3, na segunda do 4 ao 7 e na última do 8 ao 11. E nas 3 partes nós vemos Deus dizendo: Deus está com você. Fique com a confiança nele. E se você quer ter mais relacionamento com Deus e ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitar a Jesus agora. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou a Jesus como teu Senhor e agora você pode falar diretamente com Deus como seu Pai e ter esse Deus que nós lemos aqui como seu refúgio, como sua fortaleza, como socorro bem presente, que é o Senhor dos exércitos, que muda os tempos e dá vitória para você. Você confessa que tem pecados e que por isso Jesus salva você com a morte dele na cruz. Você pediu para anotar o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus. E por fim, você pediu para ter o Espírito Santo para caminhar com você por essa vida na terra até chegar à eternidade. Vamos agradecer a Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pelas batalhas, porque a história que lemos hoje nos mostra que no meio delas o Senhor nos forja e nos torna mais fortes, preparados e aptos para cumprir outros projetos que são do Senhor para nós. Muitas vezes nós olhamos para os problemas e queremos olhar para trás, queremos fugir, queremos desistir, queremos abandonar a situação, mas o Senhor é aquele que nos diz hoje que os problemas são trampolins para nos lançar a grandes conquistas. Então, que cada um de nós hoje possa receber esse conforto do Senhor, esse refúgio e a força necessária para conseguir avançar e perseverar, e que no meio do processo possamos aprender novas ferramentas e estratégias que possam ser usadas para cumprirmos o teu plano e o teu propósito na vida de cada um de nós. Que cada situação nos dê força e graça para prosseguirmos sempre com o Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Dá saúde, prosperidade, renovação da fé e força para os que precisam hoje. Se há alguém enfermo, cura das doenças e traz alívio na alma para aqueles que estão com algo por resolver. Traz a luz, clareza, a iluminação para que a solução e a resposta venham para aqueles que hoje precisam disso. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.